Obrigado, presidente. Tudo isso. De vez em quando eu tenho um tempinho para falar. Presidente, senhor relator, eu queria iniciar essa fala colocando o seguinte: quando eu cheguei à noite em casa ontem, deputada Aline, eu assisto o noticiário da noite, né? E todo dia eu só ouço uma palavra: reforma da Previdência, reforma da Previdência, reforma da Previdência. Todo o noticiário é coberto por isso. Mas ontem mudou. Eu fiquei impressionado. 30 minutos do Jornal das 10 foram as manifestações de rua contra os cortes na educação. Mudou, girou. 6 bilhões de reais foram o corte da educação, aproximadamente. O ministro Guedes quer arrecadar 1 trilhão e 200. 6 bilhões botaram milhões na rua ontem. É verdade que o Bolsonaro ajuda, porque ele jogou gasolina na fogueira, chamando pesquisadores, professores, estudantes e tal, considerando que todos eram militantes, né? Eu gostaria até que fosse, entendeu? E jogou tudo na vala comum, que são idiotas, imbecis e manipulados. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: veja como é fácil girar a agenda. A agenda é o seguinte: tem uma coisa errada, deputado Samuel, que é a ideia de que a reforma da Previdência é uma bala de prata que vai resolver todos os problemas da crise fiscal do Estado brasileiro, os problemas da desigualdade do Estado brasileiro. Não é verdade. Eu quero citar, inclusive, aqui, faço questão de citar, deputada Arlindo, o seguinte: o próprio deputado Rodrigo Maia, ontem, falou que nós estamos diante de um colapso social, porque vai estourar a lei do teto. Olha o que falou o André Lara Rezende, um dos pais do Plano Real, tucano de carteirinha. Ele falou o seguinte: isso aqui é de um dogmatismo autoimposto. Ele está considerando isso. Ou seja, nós criamos um mote de que não tem saída para a economia brasileira se não for mais ajuste fiscal e retomada da confiança do mercado através de mais concessões que desmontam o Estado brasileiro. E desmontam também o sistema de proteção social, né? Então, aí vai jorrar dinheiro no Brasil, vai jorrar dinheiro, os empresários estrangeiros vão entrar, nós vamos gerar emprego, vai cair a taxa de juros. É mentira, gente. Vamos falar a verdade. E o que desmonta isso é que, quando as pessoas foram para a rua ontem, em defesa da educação pública no nosso país, girou. Assim, opa, peraí, não é só isso, gente, que existe na vida das pessoas. O Paulo Guedes deve estar desnorteado. Porque aí eles vão dizer: atrapalha a Previdência, gente na rua atrapalha a Previdência. Então cortaram na educação, mas não é só isso, não. Para falar em saúde, deputado Samuel, Vossa Excelência deve conhecer a excelência do Hospital do Rim. Eu encontrei com o diretor do Hospital do Rim, no aeroporto de Congonhas. Vamos tomar um café. E ele falou: estou viajando aqui às 5 horas da manhã para pedir remédio, Arlindo, contra a rejeição de rim. Eu estou perdendo os rins dos transplantes que eu fiz. Poxa, sacrifício enorme para ter 15 mil pessoas na fila de transplante de rim. Não tem medicamento imunossupressivo. É isso, essa é a crise. Amanhã vai ser a saúde na rua. Então, precisa girar, porque tem outros meios de fazer fundo público. O Fontana já tocou em alguns. Eu não quero repetir aquilo que a gente fala no plenário, que parece que não é possível que o nosso país não possa cobrar lucros e dividendos em quem especula com o mercado financeiro, né? Taxar grandes heranças, que nos Estados Unidos, na Suécia, vai de 40% a 55%. A taxa de herança aqui é no máximo 8%. Né? No Brasil, de ricos, de grandes ricos, grandes fortunas. Mas isso é impossível. Então, nós temos que mexer com o que o Estado tem, apenas isso. E aí é que eu vou, presidente, relator, para essa questão aqui. Nós temos hoje o quê? O Brasil é campeão mundial de acidentes de trabalho. Essa é a verdade do Brasil. Então, primeiro, nós não podemos esquecer que o país não é a Noruega, não é nenhum país europeu.
Aí eu me dirijo ali ao representante do Ministério, porque não adianta nós nos compararmos a países europeus com a tradição que eles têm, o que é a consolidação, não só da democracia, mas de avanços sociais de direitos que nós não temos. O sistema de proteção social brasileiro ainda assim é frágil. Eu quero dizer o seguinte, quando se fala em acidentes de trabalho e quando se vai fiscalizar ali as aposentadorias por invalidez, entendeu? Se o trabalho é mais ou menos tóxico, digamos assim, né? Ou agressivo contra o trabalhador, o que a gente sente é o seguinte, há um espírito para tentar execrar, parece que existe sempre uma malandragem atrás, é o espírito, entende? De você ir atrás disso aí. É a mesma coisa a aposentadoria rural. Vamos atrás dos rurais porque eles falsificaram. O deputado Peronde mesmo costuma colocar isso, e até eu digo para ele, hoje ele está mais perverso que o normal. Tá? Ele normalmente, ele até ajudou a gente outro dia, ele falou o seguinte, eu confesso que nós vamos tirar mais dinheiro, né, do regime geral da Previdência, são os pobres que vão pagar a conta. Foi ele que falou. Mas é óbvio que os números mostram também. 850 a 900 bi vão sair daí, entende? E entre os funcionários públicos mesmo, 86% dos funcionários públicos nacionais ganham até o teto geral. E se for nos municípios e nos estados, é de 1 a 2 salários mínimos que ganha um servidor municipal. Então, o que existe são as carreiras de Estado. Então, por que eles não fazem só uma reforma para as carreiras de Estado? Porque aí não tem dinheiro para cobrir o rombo. Vai ser 50 bi. Isso não dá para nada. Entende? Aí vai brigar com o Judiciário, com a Polícia Federal, com não sei o que e tal. Então, a outra coisa é isso. Para concluir. Não, sério. Eu queria dizer o seguinte, quando eu vejo a questão dos deficientes, eu pergunto assim, as pessoas não podem, quem não tem uma pessoa deficiente na família, etc., não é capaz de imaginar o que é transformar uma pessoa que tem uma vida laboral pela frente, pela vida, se tornar uma cuidadora, geralmente cuidadora mulher. Tá certo? Então, isso não é reconhecido. Isso não é reconhecido e é pouco. O que eu quero finalizar com isso, Samuel, é o seguinte, isso tudo é muito pouco quando a gente vê, entende, o tamanho do rombo brasileiro. Não o rombo brasileiro, do que nós podemos agregar de dinheiro de outras formas que não seja só ajuste fiscal. E a manutenção dos direitos garantidos na Constituição. Por isso que isso aqui é uma PEC. É uma mudança constitucional violenta contra a Constituição de 1988, que foi um salto de qualidade civilizatório no nosso país. Quem viveu debaixo da ditadura, o nosso país é um país retardatário no sistema capitalista mundial. Nós temos que pensar nisso. Então, quando finalizo com isso, esse debate que surgiu pelo Fontana, e que Vossa Excelência também, relator, entrou sobre a questão do juiz, é um mega debate, porque nós temos que fazê-lo de qualquer forma. Mas eu pergunto, os pobres, quando chega no limite, e você tem uma pessoa que vai atrás de um remédio de câncer, e o Estado nega esse remédio, o que ele vai fazer? Ele vai recorrer à justiça. E não dá para discutir se o juiz tem poder ou não. Aí é um problema de vida ou morte. É disso que nós estamos falando, e isso é pouco. Isso é pouco para o conjunto do gasto social, só com juros de 500 bilhões de reais por ano.